Havendo norma legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, Valda Ceasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 48ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 18 horas. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, senhoras e senhores deputados que nos acompanham pela TV Alerj ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, hoje, para não fugir à regra, eu vou fazer novamente duras críticas ao impopular DETRAN. O DETRAN é, talvez, sem dúvida nenhuma, um dos órgãos que tem pior avaliação por parte da população do nosso estado do Rio de Janeiro. Não tenho dúvidas. Se perguntasse à população se ela pudesse escolher um órgão para extinguir dentro do estado do Rio de Janeiro, fatalmente a resposta da população seria o DETRAN. Aliás, já teve governadores que já imaginaram até, função da má fama que já teve em áreas pretéritas e que ainda continua, imaginaram extinguir o DETRAN. E por que será que isso ocorre? Entra ano, sai ano. É porque o serviço do DETRAN é simplesmente de péssima qualidade. Em contrapartida a esse serviço de péssima qualidade, eles têm taxa para cobrar tudo, até o ar que respira o motorista do carro. Por isso, tem uma máxima que diz: se eu fosse governador, o que nós faríamos? Ou extinguiríamos o DETRAN, ou teria que se dar uma atenção especial ao órgão. E o que é dar uma atenção especial ao órgão? Seria botar o DETRAN diretamente subordinado ao governador, reduzir ou minimizar o número de taxas que o contribuinte paga ao DETRAN, como, por exemplo, essa absurda taxa de emissão do CRLV, que é apenas você ter um documento, um papel que sai da máquina impressora, e, além disso, promover mutirões para zerar as filas de atendimento. E, finalmente, acabar com a enorme terceirização que lá
ainda existe. Quando nós extinguimos, senhor presidente, as vistorias, já diminuiu o volume de terceirizações. Mas ele não para novamente de estar crescendo. E, concomitantemente, eu não vejo nenhum concurso público para equipar o DETRAN com funcionários públicos. É só terceirização. Sem falar nos credenciamentos das clínicas, do pagamento que tem que ser em dinheiro, quando a lei diz que pode ser em cartão de crédito, cartão de débito, Pix, etc. Você vê? Até lá nos Estados Unidos, o pessoal está reclamando do DETRAN aqui em inglês, né? Até lá nos Estados Unidos. Talvez o Trump não tenha ouvido essa reclamação. Então, eu dizia que parece que concentra no DETRAN todas as formas erradas de atender o público. Eu já trouxe isso diversas vezes. Alguém precisar renovar a sua carteira e precisa fazer o exame de saúde, escolhe uma clínica aleatoriamente e liga para lá. Olha, eu queria marcar o exame de vista e tal. Eles vão marcar rapidamente pelo telefone. Vai te dizer o preço e com a maior cara de pau. Vai dizer assim, em dinheiro. E não acontece nada. Todos os presidentes do DETRAN sabem, todo mundo sabe que isso publicamente acontece. Então, para que precisa lei? E lei aprovada por essa casa. Para mim, jamais ficou claro como é que uma clínica é credenciada. E, às vezes, tu reclama do DETRAN sobre pagar em dinheiro, é como não fosse o DETRAN o fiscal dessas clínicas. Então, senhor presidente, é que eu olho assim, lhe vejo, me perdoe. Ô Val, não, é que a última vez que ela presidiu a ordem do dia, ela botou ordem na casa. E aí ficou na minha preferência como presidente. Botou ordem na casa. Quer falar fora do tema da ordem do dia, se inscreve no expediente inicial ou final. Estou falando aqui do DETRAN. Quando tiver ordem do dia, eu não vou falar sobre isso. Né? Por isso eu estou fazendo assim essa certa confusão. Mas eu queria trazer esse tema do DETRAN, porque isso é absolutamente recorrente. Como tem outros parlamentares aqui que falam sobre outros temas, mas são temas recorrentes, a gente tenta vencer pela repetição. Aliás, tem uns 30 dias atrás, talvez não muito mais que isso, já tem um outro presidente do DETRAN, que também, toda hora, troca presidente. Aliás, o troca-troca é muito normal nesse governo. Tem secretaria que já teve 5 secretários. A gente não consegue nem quase decorar o nome e já mudou. Parece até jogo de futebol que admite, em cada partida, 5 substituições. O governo do Estado, talvez o teto, em 4 anos, 5 secretários diferentes, no DETRAN, 7 diretores diferentes. Então, queria deixar aqui registrado nesse 11 de junho, não esquecendo, deputado Valdaciasa, que amanhã, Vossa Excelência tem que comprar uma flor e levar para sua esposa, que é dia dos namorados. Não esqueça, já que o senhor não precisa nem comprar, porque o senhor está lá na Ceasa, o que mais lá tem é orquídeas bonitas. É só pegar uma daquela emprestada e dar para a esposa no dia dos namorados. Mas esse mês de junho, e concluindo, é um mês muito interessante mesmo. Né?
talvez seja o mês mais festivo que nós temos. 12 de junho, Dia dos Namorados, 13 de junho, Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, dia 24 de junho, Dia de São João, dia 29 de junho, Dia de São Pedro. E, salvo erro de memória, aí eu não tenho muita certeza, não sei se é 30 de junho ou 30 de julho, é dia de Santa Ana. Então, é um mês que tem muitas comemorações, e principalmente no interior do nosso estado, nos nossos subúrbios e no interior do nosso Brasil. Tanto é que o Congresso Nacional, nesse período, fica esvaziado, porque os deputados voltam para suas bases por causa dos festejos juninos. Mas, infelizmente, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem muito pouco a comemorar. Até porque, quando a comunidade resolve fazer uma festa junina, paga, em geral, um preço da violência com mortes e feridos. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Índia Armelau, que dispõe de 5 minutos. Ele é um cachorro. Boa tarde, presidente. Tá muito machista pro meu lado, hein? Tu se liga, eu só vou deixar você passar porque você me botou na frente do Jordi. Só por conta disso. E numa forra que você descontou meus segundos que eu tinha ali. Boa tarde para todos. Vou dar um recado bem breve. Não sei se vai dar para ler, mas isso aqui não é fake news e eu vou ler junto com vocês. Tomar celular da mão da vítima não caracteriza roubo, decide ministro do STF. Dá um print nisso aqui e manda para aquele teu amigo safado esquerdista para ver se ele entende que buraco a gente está indo. Deixa eu ler aqui com vocês. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que tomar o celular da mão da vítima de forma brusca, sem violência ou grave ameaça, não configura crime de roubo. Ou seja, se o vagabundo ordinário não tiver com uma faca, não tiver com uma arma, e esquece que não é roubo, tá? Você está fazendo um favor para a vítima da sociedade, você está entregando o celular para ele. A decisão foi preferida pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro, que concedeu habeas corpus para reclassificar a conduta como furto simples. Então, eu queria saber de vocês estão gostando do que esse governo do amor está trazendo para a gente? Vocês estão gostando de ir no mercado pagar 500 conto em 3 sacolinhas do mercado? Vocês estão gostando cada vez mais de vagabundo, ter liberdade? Isso aqui é o paraíso, irmão. Isso aqui está sendo, não sei mais falar, principalmente no Rio de Janeiro, dos vagabundos, porque nada acontece. Você fica livre. Aí tô eu que nem uma cachorra aqui na LERJ, fazendo um monte de lei, projeto, debate, para isso aqui. Como é que eu vou contra isso aqui? É lei que não acaba mais, meu filho. É indicação que não acaba mais. Para a gente tentar melhorar a segurança do Rio de Janeiro. Aí tivemos uma sem vergonhice dessa aqui. Não vai bater palma não, esquerdista? Será que algum deputado vai vir aqui defender? Já que eles são tão, né, dizendo que o capitalismo, né, que é o câncer do mundo, mas isso aqui vocês não vão defender, não? E se alguém roubar uma mulher negra e gorda? Nada? Vocês não vão falar nada? Então é isso. Parabéns aos envolvidos que elegeram o atual presidente e esse governo do amor. Eu não faço parte, mas eu tenho que pagar a conta junto com vocês. Mas é isso. De mãos juntas, não configura mais. Quem tem o celular novo, compra aí um de 300, 200 reais, porque você vai apenas fazer um favor ao bandido. Cuidado, tá, presidente, com o seu celular, porque agora, se não tiver uma faca e uma arma, tu vai ter que entregar no amor, porque não é mais roubo. Tá bom? Mas pode deixar que eu te protejo. Obrigado, não. Valeu, presidente. Beijo. Fica com Deus. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Renan Jordi, que dispõe de 15 minutos. São 15 minutos ou 15 segundos, senhor presidente? Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde a todos os parlamentares. Muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham
pela TV Alerj, volto a essa tribuna, a essa casa, para reforçar o que disse ontem. Não há mais tempo para cometermos injustiça com os nossos policiais militares. No sábado, na noite de sábado para domingo, numa operação do BOP, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, operação feita com inteligência, capitaneada pelo Coronel Aristeu, com a observação e o trabalho atento do comandante do COI, o trabalho de inteligência levantou que o Comando Vermelho, aonde se encontravam diversos traficantes na favela do Santo Amaro, planejavam adentrar demais favelas para tomar o comando das outras favelas, cujo comando é do TCP. Parece que estamos falando de algum lugar em guerra. Parece que poderíamos estar falando da Ucrânia. Poderíamos estar falando de qualquer país em guerra. Mas, infelizmente, estamos falando do Rio de Janeiro. E a Polícia Militar faz um trabalho incansável, de forma inteligente, de forma combatente, de forma corajosa. E é preciso reforçar e dar justiça a esses grandes policiais que fizeram essa operação. Nessa mesma favela, senhor presidente, acontecia uma festa junina, que não tinham nada a opor das autoridades. Mas mesmo assim quero fazer justiça. Os policiais não atuaram na região onde a festa junina acontecia. Acontecia no beco, no final da rua Santo Amaro. Beco esse, senhores, que se encontrava Eros Guimarães, esse aqui, ó. Vou mostrar algumas fotos desse menino inocente. Aqui ele ao lado de um traficante, neste beco, neste mesmo beco aonde ele foi morto pela Polícia Militar, com um traficante com a pistola no coldre e um radinho no pescoço. Esse é o rapaz, fumando aparentemente um cigarro, que eu não sei de qual espécie. Não parece um Carlton. Aqui, mais uma vez, esse inocente, senhores. Aqui, ó, mostro a vocês. Com o rosto tampado, com outros também inocentes. Novamente ele, senhor presidente. Neste beco aonde foi assassinado. Se é inocente, senhores. Mais uma foto aqui, ó. E o seguinte, é importante frisar, essas fotos foram todas elas clicadas, printadas do Facebook desse rapaz, o Eros. O inocente da mídia. Dessa narrativa que se construiu em torno desse rapaz. Se ele não era vagabundo, senhores, ele estava no lugar errado. Porque uma boca de fumo, senhores, aonde se encontra traficante, se assume o risco do perigo iminente por conta da ilicitude, da troca de tiros com a polícia militar, com a polícia civil, com as forças de segurança pública, com a recorrência. Então, se esse rapaz que saiu para comprar um hambúrguer num beco onde não vendia hambúrguer, num beco onde se conhece que se vende a boca de fumo, o que se tem lá é cocaína, maconha e traficante, não se tem hambúrguer lá, a não ser se instalar agora. Porque quem conhece o local sabe que ele nunca vendeu hambúrguer. E assim se denota na mídia. O coronel André Luiz de Souza Batista foi exonerado após uma operação no Morro Santo Amaro que resultou na morte de um morador. Senhores, vivemos num estado de colapso da nossa imprensa, da mídia marrom,
que é contra a polícia, que é a favor, que é pró-vagabundo. Enquanto, senhor presidente, em casas como essa, deputados que são pró-polícia não habitaram aqui, essa turma, esse gentio falou sozinho. Mas agora eu quero dizer a todos os policiais, enquanto eu estiver aqui e vocês estiverem fazendo a coisa correta, vocês terão um aliado, uma voz nesse microfone. Quero mandar um abraço ao Coronel Aristeu, ao Coronel do COI, e dizer que se esse inocente de fato era, se ele não era um vagabundo, ele assumiu o risco de estar no lugar errado. Porque uma pessoa inocente, senhor presidente, não está à madrugada numa boca de fumo, conversando e fumando maconha com outro traficante. Então ele assumiu o risco de estar no lugar que estava. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.